Fala pessoal, beleza? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de matemática, falando hoje sobre operações com números fracionários. Galera, vamos revisar aqui um pouquinho de fração. Vocês já estudaram fração alguma vez na vida, mas aqui é bom a gente dar uma relembrada, porque depois a gente vai fazer probleminhas envolvendo frações também, operações com frações, tá certo? Veja só, como é que eu represento uma fração a partir de um desenho como este, por exemplo. Então vejam aqui, ó, que eu tenho um círculo que lembra até uma pizza, né? Uma pizza cortada em 4 pedaços, né? Conseguem perceber isso? Como se fosse uma pizza cortada em 4 fatias. Agora, veja só quantas fatias estão pintadas. Apenas uma, né? Então, essa pizza aqui, ó, a gente poderia dizer que a fração que considera este pedaço seria 1/4. Por que 1/4? Porque o número de baixo, né, o denominador, como vocês vão ver daqui a pouco, é sempre o total de partes, né? Total de fatias, nesse caso, que são 4. E o de cima seria a parte que eu estou analisando, que eu estou selecionando, tá? Então, se eu fosse representar este desenho aqui com uma fração, eu representaria uma fatia de 4 disponíveis, certo? Vamos tentar fazer a mesma coisa com este desenho aqui, ó. Aqui é a mesma pizza, só que eu cortei ela em mais fatias, né? Aqui tem 8 fatias. 8 fatias. E eu pintei quantas? 3. Então, qual é a fração que representa legal esse desenho? 3/8. Por quê? Porque tem 8 fatias no total e tem 3 que estão pintadas, né? 3 que eu selecionei, ou 3 que eu comi, ou 3 que eu não comi, né? De 8 que tinha disponíveis, certo? Aqui também eu tenho, ó, um quadrado, né? Agora lembra uma barra de chocolate, vamos dizer assim, né? Que eu dividi em 4. Então tem 4 pedaços, nessa barra tem 4 pedaços e eu selecionei quanto? Selecionei 3. Então a fração que representa bem este desenho seria 3/4, né? Eu selecionei 3 de 4 que tinha disponíveis. Estão entendendo como é que a gente faz fração? E essa última aqui, ó. Essa última, se a gente contar todos os quadradinhos, a gente vai encontrar que tem 16 quadradinhos. Então já é o número que vai ficar embaixo, 16. E quantos são os números que estão pintados? Os números que estão pintados aqui são 8. Então, são 8 pintados dentre 16 que estão disponíveis, tá certo? Espero que tenha ficado claro como é que a gente monta as frações, tá certo? Aqui é só uma nomenclatura. Como é que a gente chama o número que fica em cima da fração? O número que fica em cima, como é que a gente chama? A gente chama de numerador. E o número que fica embaixo é o denominador. É importante saber isso porque quando eu for explicar as regrinhas de operações, eu sempre vou dizer assim, numerador, aí você já sabe que é o número que está em cima na fração, né? Ou então quando eu disser, vou pegar o denominador, você sabe que é o número que está embaixo, tá certo? Então vamos para a primeira operação, as primeiras operações que são adição e subtração com números fracionários. Números fracionários, ou seja, frações, né? Então a gente vai aprender a fazer conta de mais e a fazer conta de menos com frações, certo? Só que tem o seguinte, operações com frações, adição e subtração em especial, elas têm duas regrinhas que você tem que prestar atenção. A primeira delas é quando a adição e a subtração ocorrem com frações de denominadores iguais. O que é denominador? Denominador é o número que fica embaixo. Quando os dois denominadores são iguais, o que é que a gente tem que fazer? Veja só a regrinha. A regrinha é bem simples, ó. Soma ou subtrai os numeradores, ou seja, os números de cima, e repete os denominadores, ou seja, os números de baixo. Então vamos ver como é isso aqui na prática. Aqui eu tenho, ó,
uma fração, 7/5, e outra fração, 2/5. Percebam que os denominadores delas são iguais. Tanto aqui o denominador é 5 e aqui o denominador é 5. Então, qual é a regrinha? Soma os numeradores e repete o denominador. Então, vamos somar. Vou somar quem aqui? Vou somar 7 mais 2. Quanto é 7 mais 2? 7 mais 2 é 9, certo? E aqui os denominadores, o que é que eu tenho que fazer? Repeti-los, né? Então, somei os de cima e repeti o de baixo, tá certo? Acabou aqui minha conta, tranquilo, tá bom? Vamos para a letra B agora, ó. A letra B eu tenho a mesma situação, só que é uma continha de menos agora, né? Mas veja só, os denominadores são iguais. Aqui eu tenho 7 e aqui eu tenho 7. Então o que é que eu faço? Eu vou subtrair os de cima, né? 12 menos 8 que dá 4, tá? E vou repetir os de baixo, que é 7, então eu vou repetir aqui, ó. 7, 4/7. Moleza, né, galera? Facinho demais isso aqui. Adição e subtração com frações de denominadores iguais. Só que vocês vão ver agora adição e subtração com frações de denominadores diferentes, ou seja, quando o número que está embaixo da fração é diferente um do outro. Então, eu quero bastante atenção aqui agora, porque a gente vai utilizar o método da borboleta. Ele é um método lúdico, certo? Porém, ele precisa de muita atenção, porque ele é um pouco complicado. Então, prestem atenção. Não é difícil não, tá? Mas é um pouquinho complicado. Vai para lá, vem para cá, vocês vão ver. Preste atenção como eu vou fazer e tentem replicar aí em casa, tá certo? Então, aqui eu tenho 2/7 mais 5/3. Percebam que os denominadores, os números de baixo, eles são diferentes. Um é 7 e o outro é 3. Então, aqui eu tenho que usar o método da borboleta, tá certo? Então, como é que faz isso? Primeiro, eu vou fazer a primeira asinha da borboleta aqui, ó. 2 vezes 3. Galera, quanto é 2 vezes 3? 2 vezes 3 dá 6. Certo? 2 vezes 3 dá 6. Agora, eu vou fazer a outra asinha da borboleta, que é 7 vezes 5. 7 vezes 5 que dá 35. Então, como é uma continha de mais, vou botar mais 35. Certo? E o denominador? O denominador vai ser aqui, ó, o bumbumzinho da borboleta, certo? Que vai ser 7 vezes 3. 7 vezes 3 que dá 21. Então, calma lá. Então, por isso que se chama método da borboleta, porque isso aqui parece uma borboleta, né? Quando a gente coloca as anteninhas. Então veja só, primeiro de tudo a gente faz a primeira asinha sempre nessa diagonal, ó, pegando o primeiro número aqui vezes esse de baixo, ó, tá vendo? Então eu vou fazer 2 vezes 3, que deu 6, mais 7 vezes 5, que deu 35. Embaixo a gente vai fazer o quê? Vai fazer a multiplicação desses denominadores, 7 vezes 3, que deu 21. Agora a gente pode fazer essa continha aqui, ó, só somar os de cima, que vai ser 6 mais 35, 35 mais 6, que dá 41. E o de baixo apenas repito, ficou 41 sobre 21 avos, certo? Vamos para a letra B, e a gente, caso tenha ficado alguma dúvida, a gente vai fazer o mesmo esquema. Veja só que aqui eu tenho denominadores diferentes e uma subtração, né? Subtração com frações de denominadores diferentes. Tem que fazer o método da borboleta, certo? Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo a gente faz essa asinha, né? Dá 5 vezes 6. 5 vezes 6 dá 30, certo? Aí, como é uma continha de menos, a gente coloca menos. Faz a segunda asinha, que vai ficar 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2, certo? Agora o bumbumzinho aqui da borboleta, que vai ser 2 vezes 6. 2 vezes 6 dá 12. Perfeito. Terminamos aqui. Agora vamos fazer essa continha. Quanto é 30 menos 2? 30 menos 2 dá 28. E embaixo fica
12. Né? Então, essa resposta já está satisfatória, já está certa, se você parar por aí, né? Mas vocês sabem, vocês já estudaram simplificação de frações, que eu posso aqui, ó, simplificar o de cima por 2, o de baixo por 2 também, né? Vai ficar 14 sobre 6, né? Posso continuar simplificando por 2, que vai ficar 7 terços, né? Mas caso você não consiga ainda simplificar as frações, você pode deixar dessa forma aqui, tá? Que tá tudo certo. Eu vou aceitar também, tá joia? Pronto, eu espero que tenha ficado claro o método da borboleta. Lembrando, primeiro faz a primeirazinha, 5 vezes 6, como é a continha de menos, coloca menos, a segundazinha, que é 2 vezes 1, 2, e por último, os de baixo, né? 2 vezes 6, que vai dar 12. Depois é só fazer 30 menos 2, que é 28, e repetir o 12, tá certo? O método da borboleta está explicado. Qualquer dúvida, vocês mandem no grupo, tá certo? Vamos lá agora, multiplicação com números fracionários. Multiplicação, galera, é bem simples, tá? Vocês vão ler aqui a regrinha que diz o seguinte: multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. Ou seja, trocando em miúdos, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão multiplicar o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Só isso, né? Então, como é uma operação de vezes, vocês vão fazer 2 vezes 5, 10. E embaixo vai ser 7 vezes 3, 21. Terminou aí, tá? A resposta é essa aqui. 10 sobre 21. Então, 2 vezes 5, 10. 7 vezes 3, 21. Isso para multiplicação, tá certo? Vamos fazer outra continha aqui, ó. O de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, já que é uma multiplicação, né? Então, vamos lá. 5 vezes 1, 5. 2 vezes 6, 12. Então, acabou aí, não tem mais como simplificar. A resposta é essa e ponto final, certo? Então vamos, terminamos, é só isso, não tem mistério para multiplicação, tá? Quando for uma multiplicação, é só multiplicar o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Você não precisa, na multiplicação, ficar verificando se o denominador é igual ou é diferente, tanto faz. A regra é sempre a mesma, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Ficou claro? Vamos agora para a divisão. Professor, sou péssimo em divisão, rapaz. Eu já sou péssimo em divisão com números normais, imagine números fracionários. Veja só. Embora seja uma divisão, aqui você vai fazer uma conta de vezes, tá? Você não vai precisar dividir nada aqui. Então, para os que têm dificuldade com divisão, acaba sendo um conforto isso aqui, né? Mas veja só, vamos dar uma lida na regrinha. A regrinha que ele trouxe aqui, ó. Multiplica, vamos multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. O que é isso? Vamos multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. Então vamos lá. A primeira fração, quem é a primeira fração? É 6 quintos. Então a gente vai repetir aqui, ó. 6 quintos. E nós vamos multiplicar, né, vezes o inverso da segunda. Como assim o inverso da segunda? O 3 que está embaixo vai para cima e o 5 que está em cima vai para baixo, certo? Agora a gente faz uma multiplicação normal. Como é que faz multiplicação entre frações? O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo, né? Então 6 vezes 3 dá 18, 5 vezes 5 dá 25, certo? Então, o que foi que a gente fez mesmo? A gente repetiu a primeira fração e multiplicou, veja, era uma divisão, né? Mas a gente virou uma multiplicação com o inverso da segunda fração. O que é o inverso? O que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. Depois é só fazer uma multiplicação normal, tá certo? Vamos para a letra B agora. A letra B também é uma divisão entre números fracionários, entre frações. Como é que a gente faz? Repete a primeira fração, é 8 terços, e multiplica pelo inverso da segunda. Quem é o inverso da segunda? O 2 que está embaixo vai para cima, e o 1 que está em cima vem para baixo, certo? Então agora é uma multiplicação simples.
8 vezes 2, que dá 16, e 3 vezes 1, que dá 3, certo? Então a resposta está aqui, 16 sobre 3, né? Então, não dá para simplificar. Acabamos por aqui a nossa aula. Então, vamos dar só uma revisadinha por último aqui, ó. A gente já sabe que numerador é o número que está em cima, denominador é o que está embaixo. Adição e subtração com números fracionários depende. Se for denominadores iguais, a gente soma ou subtrai os de cima e repete o de baixo. Já se a soma ou subtração tiver denominadores diferentes, a gente vai precisar usar o método da borboleta, que eu já expliquei, né? Se for multiplicação, simples. Multiplica o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. E divisão, a gente vai repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. E depois faz uma multiplicação normal. Tá certo? Então copiem tudo isso aí e me enviem no final da aula, beleza?